Bom dia, meus amores. Vamos começar nossa aula de matemática e vamos voltar um pouquinho algumas páginas que eu pulei, tá bom? Eu pulei para poder vocês treinarem, né? Eu adiantei algumas páginas, né? Na última aula a gente fez o jogo do tabuleiro e também a gente preencheu uma tabela, né? Com a adição e com a subtração. Por que eu fiz isso? Que era para vocês poderem treinar um pouquinho mais a adição para a gente poder fazer agora essa continha que eu vou ensinar nova, tá bom? Essa adição, ela em vez de ser com 2 números, ela vai ser agora com 3 números, tá? Mas não fiquem assustados, é bem facinho de fazer. Vou explicar para vocês. Aí no número 1, vocês vão ver 3 maneiras pra gente poder fazer essa adição que tem 3 números. Então vamos lá. A adição é o 4 mais 2. Desculpa, 4 mais 3 mais 2. Então, a primeira aí, na letra A, está ensinando a pintar os quadradinhos, né? Os quadrinhos estão pintados aí. Nós temos 4 quadrinhos pintados de amarelo, 3 quadrinhos pintados de vermelho e 2 quadrinhos pintados de verde. Então, aí é uma maneira, né, de identificar as quantidades e fazer a nossa adição. Então, depois que você pintar, ela está perguntando qual o total de quadradinhos. Então, você vai juntar todos os quadradinhos coloridos, independente da cor. Vai juntar o amarelo com o vermelho e o verde. Então, o total vai ser o nosso resultado, certo? E na letra B, está ensinando a fazer com a reta numérica. Lembra que eu ensinei para vocês que as setinhas, quando a gente faz a adição, ela anda para trás. Então, ela anda para o número que está vindo depois, certo? Então, aí, se é 4 mais 3 mais 2, a gente vai partir do número 4, né? Porque o número 4, ele é o primeiro número dessa adição. Então, tá mandando andar, ó, 4 mais 3. Então, a gente vai andar 3 casinhas. Então, do 4, a gente vai andar pro 5, 1. Pro 6, 2. E parou no 7. A gente andou 3 casinhas. Então, 4 até o 7. Então, depois, a gente vai andar mais 2 casinhas. Então, do 7, a gente vai andar mais 2. 7, 8, 9. E lembra que eu falei, aonde a nossa setinha parar é o nosso resultado final. Isso significa que 4 mais 3 mais 2 é igual a 9. Independente da maneira que você fizer a sua conta. Sempre vai dar esse resultado, essa continha. O 4 mais 3 mais 2 sempre vai dar 9. Do jeito que você começar a sua conta, não importa. O resultado final, ele sempre vai ser 9. E na letra C, ele está mostrando a continha armada, né? E com 3 maneiras diferentes para poder fazer. Aí, na primeira, ele resolveu fazer com os 2 primeiros números. Quais são os 2 primeiros números? O 4 mais o 3, certo? Então, você vai calcular o 4 mais o 3. O 2, ele ficou sozinho. Se ele ficou sozinho, a gente vai colocar ele embaixo do lado do resultado que a gente fez. Ó, 4 mais 3. 4 mais 3 é igual a 7. Olha lá onde a nossa setinha parou. Ele andou do 4 até o 7. Ele andou 3 casinhas e ficou 7, ó, o mesmo resultado. Então, 4 mais 3 é igual a 7. E o 2 que ficou sozinho, a gente vai colocar embaixo do 7, que ele é o resultado do 4 mais 3, certo? E aí, agora, a gente vai calcular esses 2 números, o 7 mais o 2, que deu 9. Não foi aonde a nossa setinha parou? No 9? Do 4, ele andou até o 7, que ele andou 3 casinhas. Depois, ele andou mais 2 casinhas, que parou no 9. Então, esse é o resultado. Chegou no número 9, é o resultado. Então, do outro lado, tá mostrando com os 2 últimos números. Por que os 2 últimos números? O 4, ele tá sozinho agora. Se ele está sozinho, nós vamos descer ele aí para a próxima linha. Então, ó, ele ficou sozinho e agora a gente vai fazer o 3 mais o 2. Quanto que é o 3 mais o 2? É 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. E agora, a gente vai calcular esses 2 números que ficaram aí embaixo. O 4 mais o 5, que é igual a 9, como a nossa primeira continha. 7 mais 2 deu 9 e 4 mais 5 também deu 9. Então, ó, não importou a maneira de como começou a conta, deu o mesmo resultado. Se deu o mesmo resultado, a nossa continha está certa. E, por último, resolveu deixar o número do meio sozinho. Então, ele fez a adição com os 2 números da ponta, o primeiro e o último. Então, o primeiro é o 4 e o último é o 2. O 3, ele ficou sozinho,
sem fazer conta agora. Então, a gente vai descer o número 3 para a próxima linha. Então, a gente vai calcular o 4 mais o 2. 4 mais 2 é igual a 6. E o 3 que ficou sozinho, a gente vai calcular agora. 6 mais 3 é igual a 9. Então, ó, a gente viu aí 3 maneiras diferentes. Primeiro começou com os 2 primeiros números, que deu 7 mais 2, que é igual a 9. Depois, o 4, o primeiro número, ficou sozinho. Então, a gente fez os 2 últimos números, 3 mais 2, que deu 5. Aí, ficou 4 mais 5, que também deu 9. E, por último, a gente fez os 2 da ponta. O primeiro número com o último. E o 3 que tá no meio ficou sozinho. Então, a gente desceu. Então, ficou 6, né? Que é o 4 mais o 2. Ficou 6 mais 3, que também deu 9. Então, as 3 maneiras deram o mesmo resultado. Então, mostrou, né, que não importou do jeito que começou a fazer a continha. O resultado deu o mesmo, nossa continha está certa. Tá bom? Então, agora você vai mostrar qual desse modo você achou mais fácil. Começar com os 2 números da ponta, começar com os 2 números de trás ou começar com o primeiro e com o último número. Qual você achou mais fácil? Eu trouxe aqui mais exemplos, né, para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, a adição com 3 números. Aqui eu vou começar com o número da ponta, tá vendo? 4 mais 2. 4 mais 2. O 1, ele ficou sozinho, então eu vou usar o 1 na nossa próxima conta, com esse resultado aqui. 4 mais 2, ele é igual a 6. Olha aqui, número 6, que é o resultado do 4 mais 2. O 1 ficou sozinho, eu desci ele, ó. E agora, eu vou usar o número 1, ó. 6 mais 1 igual a 7. Ou, eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Deixar o 4 sozinho, que eu usei na primeira conta. Então, eu vou descer o 4. E agora, eu vou somar os 2 últimos, o 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. E agora, eu vou calcular 4 mais 3, que também é 7, ó. Aqui eu comecei com 4 mais 2, que deu 6. Aí, o 1 ficou sozinho, eu desci o 1. E agora, eu fiz 6 mais 1, que deu 7. No de baixo, eu comecei diferente. Eu repeti o 4, não comecei a minha continha com ele. E eu resolvi fazer o 2 mais o 1, que deu 3. Mas o 4 mais 3 também deu 7. Então, ó, mesmo resultado, continha, comecei de maneira diferente. Isso não importa, tá bom? Então, agora eu vou explicar outra continha para vocês, ó. Ó, a mesma coisa, tá vendo? Comecei com o da ponta, ó. 3 mais 2, tá vendo? 3 mais 2, que deu o número, o resultado 5. O 3 dessa conta ficou sozinho, então eu desci ele para o lado do 5. E agora eu vou fazer essa continha aqui. 5 mais 3, que dá 8, né? Eu tenho 5, juntei com 3, deu 8. Ou eu posso fazer, deixar o 3 sozinho, não vou começar por ele que tá na ponta, e resolvi fazer 2 mais 3, que também deu 5, ó. Então, 3 mais 5 também é 8, tá vendo? Aqui, ó, nem mudou, porque os números se repetiram, né? Só mudou a maneira de onde eu comecei. Aqui eu comecei pela frente, aqui eu comecei pelo número de trás, tá vendo? Ó, tem outro, mais uma explicação. Ó, aqui, ó, comecei também pelo número da ponta, ó, 5 mais 1, 5 mais 1 igual a 6. Aí, o 2, ele ficou sozinho. O que que eu fiz? Desci para esse resultado aqui. E aí, eu fiz a minha conta. 6 mais 2 igual a 8. Tá vendo? Então, eu resolvi, ó, começar pela ponta. Tá vendo? Que deu 6. Aí, o 2 ficou sozinho. Eu desci o 2, desculpa, para o lado do 6, que deu 6 mais 2, 8. Ou
Eu deixei o 5 sozinho e fiz o 1 mais o 2. 1 mais 2, 3. Com o 5 que ficou sozinho, eu desci ele para minha conta. 5 mais 3 igual a 8. Tá vendo? Então, é desse jeito. Eles deram o mesmo resultado, independente da maneira que eu comecei a minha conta. Lá no número 2, está assim. Ana, Rui e Caio brincam de pescaria. Registre nos quadrinhos a quantidade de peixes que cada um tem. Então, você vai contar os peixes, né, que estão abaixo de cada criança e do lado você vai colocar o número. Aí, depois, você vai calcular de maneira que preferir a quantidade de peixe que os 3 pescaram ao todo. Ou seja, você vai armar a continha da quantidade, né? Ó, a Ana, ela tem quantos peixes? Ela tem 5 peixes. O Rui, ele também tem 5 peixes. E o Caio, ele tem 6 peixes. Então, você vai armar 5 mais 5, 5 da Ana com 5 do Rui. E depois você vai colocar o 6 do Caio. E aí, você vai ver como você vai preferir. Você vai preferir fazer 5 mais 5, a Ana e o Rui. E depois repetir o número do Caio e ver quanto que vai dar. Ou você vai preferir repetir o da Ana e fazer o Caio mais o Rui. Ou você vai preferir fazer a Ana e o Caio e depois fazer o Rui. Então, você vai ter as 3 maneiras que eu acabei de explicar para você fazer. Lembrando que das 3 maneiras, a gente tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Então, tá. No número 3, tem aí. No jogo da adição de Júlio e Ana, estão jogando, vence a rodada quem conseguir a maior pontuação com as 3 cartas sorteadas. Observe ao lado as cartas que eles sortearam nesta rodada. Júlio sorteou a carta número 10, a carta número 2 e a carta número 6. A Ana sorteou a carta número 1, a carta número 6 e a carta número 12. Então, cada um, sorteou uma quantidade diferente, um número diferente. Agora, você vai escrever uma adição para calcular a pontuação de cada um. Pontuação do Júlio. Ele fez 10, depois ele fez 2, depois ele fez 6. Então, como que vai ser essa adição? 10 mais 2 mais 6. E qual vai ser o resultado? Qual vai ser o ponto que Júlio conseguiu fazer? Aí, você vai colocar o resultado aí do lado, na linha. E a pontuação da Ana? Ela fez 1, ela fez 6 e ela fez 12. Então, você vai colocar 1 mais 6 mais 12. E vai colocar o resultado aí. E aí, depois você vai ver quem foi que ganhou. Quem fez mais ponto com a adição que você acabou de fazer, tá bom? Na página 58 e na página 59, nós vamos trabalhar um pouquinho as barras, né? Os gráficos, nós vamos olhar e vamos ver aí, na número 1 tem a equipe de Pedro. Pedro participou de uma corrida de bicicleta. O gráfico abaixo mostra a pontuação das 5 equipes que participaram dessa corrida. Então, aí, Avante, Corre Muito, Flecha, Espoleta e Faísca. Esses são o nome da equipe. E aí, o quadradinho pintado está mostrando a pontuação, né? Cada quadradinho é a pontuação, né? Que vai aí, até 80. Então, tá pintado a pontuação de cada equipe. Então, você vai responder de acordo com a pergunta. Então, você vai observar aonde está pintado, né? Em que número parou o quadradinho pintado e vai responder as perguntas aí, tá bom? A, B, C, D e E. Olhando o gráfico aonde o número tá. Na 59 é a mesma coisa, só que aí a professora Thalita fez uma pesquisa com a turma do 2º ano sobre o passeio favorito dos alunos. Ela registrou o resultado dessa pesquisa em um gráfico. A mesma coisa, só que aí o número, em vez de estar ao lado, está embaixo. E aí, o quadradinho está pintado de acordo com a quantidade, né? Parou no número correspondente de criança. Então, olhando o gráfico, você também vai responder. Cada quadrinho pintado no gráfico representa a quantidade de votos, né? De 1 voto de cada criança, tá? E aí tem aí a atividade, tem o passeio, teatro, cinema, parque, praia e outros. Então, você vai observar para ver
qual é o passeio favorito, né? Então, cada quadrinho equivale a um voto, tá bom? Então, é isso que tá perguntando na letra A. Cada quadrinho pintado no gráfico representa quantos votos? Um voto, certo? E na letra B você vai colocar, sabendo que cada aluno votou uma única vez, quantos alunos corresponde a essa pesquisa? Então, ó, tá pintado até o número 16. Então, você vai calcular do 0